Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de Brasília. E boa noite, pessoal da TV IBS. Estamos começando a nossa quarta aula sobre o tema evolução do amor. Então nós estamos tratando primeiro do amor e semana que vem nós terminamos essa primeira parte. Aí nós vamos entrar naquilo que nós chamamos a origem, para que a gente possa estudar de onde vêm os nossos instintos, como eles são, de que maneira eles nasceram e como é que eles aparecem na vida, principalmente o instinto sexual. Aí depois disso, nós vamos estudar a sexualidade e o último módulo do nosso curso é sobre relacionamento. Ok? Logicamente vai ficar muito assunto sem estudar, tem assunto demais da conta, mas de qualquer maneira a gente vê para o outro semestre a gente escolher um desses temas, ou relacionamento, ou sexualidade, e continuar. Tá bom? Então nós vamos fazer a nossa prece inicial e logo depois da prece nós iniciamos a nossa aula. Fala o nome. Simon, IBS, Goiânia. Tá ouvindo Brasília? Ok, ouvindo bem, Simon. Então, vamos todos nós, nesse instante, reunir as nossas vibrações, IBS Goiânia, IBS Brasília, TV IBS, e com os nossos corações repletos de paz e de amor, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus as bênçãos e assim agradecê-lo por mais essa oportunidade que aqui estamos juntos para receber esse manancial de conhecimentos de um assunto que tanto mexe com os nossos corações, com as nossas mentes. E assim, Mestre Jesus, queremos te agradecer a pleide de espíritos amigos que nos acompanham e que orientam o Maurício nas preleções. Graças nós te damos, Jesus, e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então nós estamos estudando a evolução do amor e já tivemos 3 aulas sobre a evolução do amor. Então hoje nós vamos começar com um pequeno resumo. Por que eu estou insistindo em repetir alguns dos tópicos? Porque durante o nosso curso nós vamos depender muito desses princípios que nós estamos falando aqui. Então, de maneira que aquele que não entendeu, aquele que tem dificuldade ou que não entendeu ainda, a gente possa repetir para ver se pouco a pouco, como diz o Baldi, né, repetindo e tornando a falar novamente, a gente compreenda e vai guardando esses princípios, que mais tarde eu vou utilizar muito nas outras etapas. Então vamos pegar um resuminho que nós fizemos para que a gente possa estudar. Então nós fizemos uma síntese dessas 3 primeiras aulas antes da gente dar a 4ª. Vamos lá. Então lembra que nos princípios gerais que nós estamos estudando sobre o amor, que nós tiramos de todos os slides que nós estudamos. Fala lá, minha meta é a compreensão de uma lei mais alta, lei de amor e de colaboração, que a todos una num grande organismo, animado por nova consciência universal unitária. Então essa é a nossa meta. A nossa meta não é compreensão só do amor no sentido de afeição, só de amor no sentido de paixão. É entender o amor num sentido bem mais amplo. O amor, como diz sua voz em A Grande Síntese, numa compreensão de uma lei mais alta, lei de amor e de colaboração, que a todos una num grande organismo. Ou seja, esse amor que unifica tanto o mundo do sistema, que é o verdadeiro mundo, a verdadeira criação divina, quanto o mundo do antissistema, que é o antissistema, o mundo da queda. Depois nós vimos que o amor é um impulso que não pode ser destruído, mas deve ser reforçado e elevado. Seus desejos não podem ser eliminados, mas deve ser guiado para uma contínua elevação. Olha, como em determinado momento o impulso do amor, na retomada do amor, porque no momento que houve a contração da consciência, nós vamos para um estado de não ser e começamos de novo pelo processo de evolução. Então existe um reiniciar do amor. A primeira fase dele é uma fase instintiva. Então o instinto é o amor na sua primeira fase. Depois dela vem para a nossa fase, que é a fase do desejo, que é a fase da parte da sexualidade, do erotismo, que está a base nossa, uma base orgânica e uma base nervosa e psíquica. E depois nós temos um amor numa fase mais evoluída, que o Baldi chama de superamor. Olha, então não adianta achar que o desejo, que a compulsão, que o tesão,
o desejo nas suas mais diferentes formas, a paixão, você vai poder reprimi-lo, vai poder acabar, e não tem como fazer isso. Porque se ele deriva do amor, e aquilo que o Baldi fala tão bem, toda fraqueza nada mais é do que uma virtude invertida. Então, se ele é, na verdade, um impulso da vida, que na sua primeira fase evolutiva se apresenta dessa forma, não adianta querer queimar, não adianta querer torcer, não adianta querer destruir. Ele é indestrutível, porque é a própria substância do qual você é feito. Então não tem como destruir. Ele tem de ser elevado e transformado. Para ser elevado e transformado, ele tem de ser compreendido. Porque caso contrário, sem compreensão e sem entendimento, você não o transforma. Então essa é a ideia da gente, inclusive, estudar as origens dele nas primeiras fases evolutivas, para que, compreendendo o que é esses impulsos, de onde ele vem, que ele, na verdade, em síntese, é o impulso do amor na fase evolutiva, a gente possa alcançar um caminho, fazendo com que ele possa subir e sair, desde a paixão, desde o instinto, desde a carga erótica, simplesmente, para a visão do amor em sua visão máxima, na sua visão maior. Se não é possível destruir as paixões, mas sim fazê-las evoluir, justamente por isso é indispensável dominá-las e guiá-las, orientando-os para a fase espiritual. Então, se não é possível fazer isso, quer dizer, destruir as paixões, e olha que durante séculos se tentou isso. Olha qual foi a experiência da Igreja Católica. É uma experiência que, a priori, quando você está lá por volta do século IV, né, ali pré-Santo Agostinho, e na época de Santo Agostinho, principalmente na época de São Bento, que vai iniciar os mosteiros, então o que acontece? Quando nós estamos naquela época, parece muito claro, uma coisa muito bacana. Vamos reunir quem quer realmente dedicar a vida a Deus, vamos colocar no local todo mundo, que se mantém através do trabalho, através do auxílio, vamos trabalhar com a população, vamos rezar, vamos ler e vamos cantar. Dessa forma nós trabalhamos, nós assistimos, nós estudamos, nós temos um grupo afim e vamos fazer o nosso trabalho. E dessa maneira nasceu então os mosteiros. Mas esqueceu que você não tem como decretar a extinção da sexualidade. Não tem como você dar um pulo simplesmente com um decreto mental. Então esqueceu da sexualidade. Não, todo mundo vai ser celibatário, todo mundo vai fazer o voto de obediência e todo mundo vai fazer o voto de humildade. Obediência e humildade ainda é possível dar uma controlada, mas a sexualidade não. Então você vê que as experiências vividas, tanto a não ser aqueles que já estavam preparados para ela, como aconteceu, né, com vários outros, que já estavam preparados, aí se santificaram, os outros não conseguiram santificar. E Jung tem um estudo que ele mostra que a Inquisição, com todos os seus enganos, uma das causas da Inquisição é exatamente a repressão sexual. Ele faz um estudo até dos métodos que tinha de tortura, os aspectos fálicos, os aspectos ligados à sexualidade. Justamente pelo processo de repressão. A repressão é o pior de todos os caminhos. A liberação é o segundo pior. Mulheres, lógico. As caças às bruxas, né? Então o que acontece? Esse processo não deu certo. Por quê? Porque não tem como destruir isso aí. A sede de afeto, a sede de amor, que vai se pronunciar organicamente, vai se pronunciar na forma de afeição e paixão, está em todos. Então, se nós queremos, nós temos que fazer esse caminho aqui. Ó. Não adianta destruir. Nós temos de dominá-la e orientá-la. Ou seja, de espiritualizar. É aquilo que o Baldi fala. Não existe uma forma em que você termina um desejo. Você tem de ter a substituição dele. Então, a substituição da paixão é o superamor. Então não tem como simplesmente decretar e achar que vai resolver. Por isso, o vínculo substancial de qualquer união de amor deve ser o próprio amor. Lembra que nós estudamos muito isso aqui. Então o vínculo de amor é o próprio amor. Não tem outra desculpa. Né? A função do amor é criar, conservar e proteger. Então guarda isso aqui, que nós vamos estudar muito isso lá na frente. Ó. Criar, então a energia do amor é energia criativa. Então ela é criativa, nós precisamos manter isso aqui. Ó. Conservar
Então nós vamos ver que ela também conserva nos aspectos psíquicos. Então nós vamos estudar, por exemplo, a relação sexual não só como uma troca sexual, não só como uma troca afetiva, não só sexo pelo sexo, mas sexo como impulso de evolução. Nós vamos estudar isso aqui. E proteger. Então, guarda que isso é as principais funções do amor. A paixão desmaterializa-se e desmaterializar até o superamor do santo. Gozo real e altíssimo. Fenômeno não assexual, mas supersexual. Então guarda isso aí que é muito interessante. Porque o êxtase nada mais é que o mesmo gozo da relação sexual. Num fenômeno que não é sexual no sentido do termo, mas é suprassexual. Vamos estudar isso aqui também. Aí nós estudamos um pouco sobre a queda, para entender como é que o amor que rege o sistema vai reger o antissistema. Mas Deus deve ser também sumamente bom. Então a criação não pode ser fruto de seu egoísmo, mas apenas um ato de amor pela sua criatura. Então Deus, estudando Deus como criação, eu gosto sempre de falar isso. Gente, quando a gente fala criação divina, nós estamos mais ou menos tentando estudar algo que está além de qualquer tipo de pensamento. E, ao mesmo tempo, estamos tentando fazer de uma maneira didática. Porque se nós formos pensar muito a respeito da criação, a primeira coisa que nós vamos entender é que não houve criação. Tá claro? Por que não houve criação? Porque para poder falar em criação, nós temos que falar no tempo. E Deus não pode estar só no tempo. Deus está além do tempo. Então, consequentemente, a criação deve ter sido além do tempo. É aquilo que eu já falei tantas vezes aqui. Ou seja, Deus nos criou na eternidade. Eternidade entendida não como um tempo longo, mas como ausência de tempo. Consequentemente, de espaço. Ou seja, um mundo totalmente espiritual. Então, consequentemente, para que a gente possa falar em criação, nós temos de estudar isso de forma didática, dividindo no tempo para a gente poder compreender. Ok? Mas nós vamos entender no futuro que o Criador e a criatura sempre existiram eternamente. Só que em Deus está o princípio do amor e no Filho está o princípio da criatividade. Por isso que André Luiz fala tão bem que nós somos co-criadores com Deus. O Criador e co-criador. Mas isso nós vamos estudando através do tempo. Muito bem. Assim sendo, então a primeira coisa que a gente entender é que Deus só pode ter nos criado por amor. E aquilo que eu já falei aqui tantas vezes, o amor não tem causa. Então não tem um porquê Deus nos criou. Essa pergunta não existe. Ou seja, não tem um porquê. Porque, na verdade, se foi por amor, não tem uma causa. O amor é a causal. Então, consequentemente, Deus, ao nos criar, só pode ter nos criado por bondade e por amor. E o que Ele quer da criatura é felicidade. Então, amor, criação, amor e felicidade são sinônimos dentro do processo divino. Da mesma forma que vida, lei e Deus são sinônimos. Como se o amor subdividisse e formasse cada um de nós, né? Eu acho que quando a gente fala subdividir, Deus não divide a sua essência. Eu acho que era muito melhor a melhor maneira de estudar a criação é se a gente estudar a meiose e a mitose. Lembra da meiose e da mitose, que todo mundo aqui já estudou lá no segundo grau? A melhor maneira, certo? Da gente estudar a criação. A queda dá para estudar com a mitose, certo? Dá para estudar com a criação também com a mitose. Dá para estudar também com a meiose. Então, uma hora a gente fala um pouquinho sobre isso aí para a gente poder entender. Que gera uma célula filha sem deixar de ser uma célula. Ou seja, ela não se divide, ela gera. Não é assim o princípio? Então, ela gera sem deixar de ser. Então, é assim que nós vamos poder entender que no nosso mundo tem essa demonstração, né? Principalmente a meiose e a mitose. Certo? E é uma célula completa, não dividida, né? Nós, na verdade, somamos os cromossomos de pai e mãe, né? E Deus não pode deixar de continuar a amá-la sempre, procurando a sua felicidade. Ora, então, mesmo no antissistema, o processo que nos move é a felicidade. Por isso que todos nós queremos ser felizes. Você pode olhar que a felicidade é a nossa maior busca. A gente busca ela no dinheiro, não encontra. Busca ela apenas no afeto individual, não encontra. Busca ela na família, não encontra. Por quê? Porque ela é sempre um processo de subida. É sempre um processo de expansão. É sempre um processo de mais.
Porque dentro da felicidade está a insaciabilidade do desejo. E é a volta a Deus, ou seja, o processo de integração em Deus, como a gente vê Jesus falando na parábola do filho pródigo, é que está a grande felicidade da alma. Então, consequentemente, a insaciabilidade vai nos empurrando sempre para o horizonte. Nós vamos ver no horizonte, aquele horizonte é a felicidade. Chegamos lá, o horizonte é a felicidade. Nós vamos até que a gente consiga nos tornar espírito puro. Mas é sempre assim, ou seja, a felicidade é o princípio, a parte primária do nosso ser, a nossa maior busca. Dessa maneira, contrabalançando o amor que une e o egocentrismo que divide, chegou-se à estrutura hierárquica do sistema. Então nós já vimos que no sistema existe uma lei só, que é a lei do amor. Né? O amor, quando expande, vai dar liberdade. A liberdade vai dar felicidade. E o amor, quando contrai, vai dar o egocentrismo. O egocentrismo vai dar o altruísmo, se for dirigido pelo amor. E o egoísmo, se for dirigido apenas pelo amor a si mesmo. Ocorrendo esses dois movimentos, há a queda. Ok? Quando ocorre no egoísmo. E a queda leva a dor. Então é onde nós nos situamos. O sistema assumiu estrutura orgânica, sobretudo porque a criação de tantos seres diferentes se baseia no princípio do amor. Essa é a força que continua a cimentá-lo, o impulso que devia mantê-lo unidos em sistema, única forma de existência possível, num regime de absoluta liberdade. Então, o regime era de absoluta liberdade, mas a base dele é o amor. Então, consequentemente, a base era a troca. Certo? Sempre a troca. Então, esse é o regime. E essa visão é colocada lá na parábola lá de Adão e Eva. Adão é colocado no paraíso. Adão é o símbolo da totalidade, o símbolo de todos os filhos. E você vê que Deus fala assim para ele: você pode se alimentar de todas as árvores. Essas árvores significam todos os seres. Ou seja, os seres se alimentavam um dos outros através do vínculo do amor, a partir da interação e da complementabilidade. Aí Deus fala para ele: a única árvore, ou seja, a única escolha que você não deve fazer é a escolha entre o bem e o mal. Por quê? O bem só pode ser tudo aquilo que Deus oferece. O mal é qualquer coisa contrária a esse bem. Como ele era livre, ele podia ter essa escolha. E aí, quando nasce a individualidade, que é a Eva, que nasce da costela de Adão, é bacana isso, né? Nasce do movimento da totalidade, por isso que é costela. E a Eva, então, dá vazão a uma escolha, a escolha do egoísmo, do orgulho. E passa a se alimentar das coisas eternas e deixa de se alimentar das coisas internas, por isso que o símbolo é a maçã. E é interessante que junto com a maçã foi colocado o símbolo da sexualidade, né? Porque fala, a Eva e Adão se taparam, né? Se cobriram. Por quê? Porque na hora que ele faz isso, ele densifica, surge os corpos. Por isso que está lá, que Deus fez vestes para Adão e Eva, que são os diferentes corpos que o ser passa a existir. Certo? Antes da criação existia como substância. Então nós, antes da criação, colocando ela no tempo, lembra sempre disso, nós existimos como substância. Foi esse desenho que eu peguei na internet que dá para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aqui, ó, toda essa parte aqui, violeta, é a substância divina. Que a gente tem de... Porque o amor é uma substância, mas não substância no sentido de que você pode tocar. É uma substância imponderável. A mesma coisa acontece conosco, não tem nada de diferente aqui. Você pode olhar que tudo que você compreende, tudo que você entende, tudo que você faz, nasce do pensamento. E você apalpa pensamento? Você pega em pensamento? Você vê pensamento? Hein, gente? Ô, pessoal da internet aí. Ué, olha só, aquilo que rege a nossa vida é algo imponderável. Tudo que você faz na vida nasce no campo do pensamento. Foi antes uma ideia. Agora, olha só que interessante. É uma ideia intrínseca a nós. Surge intrinsecamente. Você fala assim, não, mas hoje em dia a gente está pegando ressonância magnética, né? Colocando as pessoas lá dentro e estamos tirando fotografia do cérebro. Você não está vendo pensamento, você está vendo efeito do pensamento.
É a mesma coisa que aconteceu com o princípio de certeza do Heisenberg. Quando começaram a fazer aceleradores de partículas, virou para Heisenberg e falou, não, olha aqui, nós estamos começando agora a ver onde estão os átomos. Não, vocês não estão vendo o átomo. E nunca vão ver, por causa do princípio de certeza, demonstra isso. Ou seja, por quê? Vocês estão vendo efeito de um processo causado de choque de átomo, mas átomos vocês não estão vendo. Então, tudo na vida, aquilo que é essencial não é visto. Então a gente tem mania de falar assim, eu não vejo Deus. E nunca vai ver. Deus é um fenômeno interior. Por isso que Jesus deixa tão claro no Sermão da Montanha, os puros verão a Deus. Assim como você não vê pensamento. E mesmo amanhã, se o pensamento é formado de partícula, como diz André Luiz, se o pensamento tem a mesma característica de todas as outras substâncias, ela é ao mesmo tempo partícula e onda, dentro do princípio da certeza, nós nunca vamos ver. Nós sempre vamos ver o efeito. Então você fala assim, não, mas os espíritos veem a aura. Não, vê o efeito do pensamento circulando no campo da aura. Que vai aparecer de cor, porque como o pensamento é luz, ele vai se aparecer como cor. Mas não vê pensamento. Então você vê que tudo é imponderável. A mesma coisa é a vida, assim, a mesma coisa é o amor. Quando se fala em substância, nós não estamos falando de uma coisa palpável, né? Que nem palpável é, né? A gente já estudou isso também. Que na verdade é os campos magnéticos, né? Que está... Onde é que está a caneta, hein? Tá aqui. Antes da criação existia como substância. Então a primeira processo é a substância divina. Por isso que é tudo uno, une Deus. Tudo, de tudo, uno. De unidade, une. De individualidade, Deus. Por quê? Porque todos são formados da mesma substância. E essa substância é um contínuo, não existe separação. Então, por exemplo, aqui, dentro da visão da física quântica, os átomos que me compõem, os átomos que compõem você, estão todos unidos. Então, em termos de física quântica, nós não estamos separados hora nenhuma. Porque os átomos também são ondas. E como ondas, nós estamos nos interferindo uns nos outros. Então, estamos o tempo todo trocando átomo um com o outro. Tá claro? E nós não estamos separados a nível atômico e subatômico. E segundo a espiritualidade, nós não estamos separados nem a nível atômico, nem subatômico, nem no campo mental, nem no campo consciencial e nem no campo do ser. É aquilo que eu já falei aqui, que o Tagore fala também, né? O Tagore tem uma expressão muito bacana. Ele fala, nós somos como ilhas, separados em cima e unidos todos embaixo. Ou seja, nós estamos separados apenas nos aspectos nossos. Porque nós temos um eu, que alguns estudiosos chamam de eu corporal, né? O eu corporal é o eu que vai até o fim do seu corpo, o fim da sua pele. E você acha então que existe você e o outro. Né? Quando na verdade existe um grupo onde está interagindo todos os eus dentro de um mesmo campo. Entendido? Tá? Então, olha bem, antes da criação existia substância. Para gelado, Deus havia tirado um estado em que eles, como indivíduo, não existiam, constituindo com a sua própria substância. Ou seja, a primeira existia a substância e surgiu o eu. No surgimento do eu, nós temos o quê? A substância é amor. E o eu, para existir, tem de ter o egocentrismo. Não aquilo que eu sempre falo, não confunda egocentrismo com egoísmo. Egocentrismo é a base da formação personal. É o eu sou. Né? Esse é o egocentrismo. Então passou a ter duas forças dentro do universo. A força do amor, no sentido de expansão, e a força do amor no sentido de contração. Na força do amor no sentido de contração é o eu. É daí que vai nascer. Os seres sabiam que esse mesmo eu, que ansiava expandir-se como existência individual autônoma, era um dom de Deus. Ou seja, o eu era um dom de Deus. Por isso que fala assim que Adão dormiu e Deus da sua costela, ou seja, do seu movimento. Vocês já repararam que a costela é o único osso que fica movimentando o tempo todo pelo processo da respiração? Os outros ossos do corpo, para você movimentar, você tem de ter a vontade de mexer o braço, né? Mexer a perna, mexer o tronco, mas a respiração não tem jeito.
Ou seja, do movimento do todo nasceu a individualidade. Então, no movimento do todo é a substância de amor. E a individualidade nasceu, por isso que é a costela. Né? E nasceu a Eva. O que é a Eva? A complementabilidade da substância, da totalidade, que é a individualidade. Tanto é verdade que tanto Eva como a Adão ouvem Deus. Ou seja, está dentro do processo Deus, todo uno, Deus. Aí, em determinado momento, a Eva encontra numa árvore, que é exatamente a correlação de alimento, a serpente. A serpente é a dualidade. Ou seja, a vontade do ser e a vontade de Deus em sentidos contrários. Agora, se Deus é tudo que é interior, a dualidade só pode ter aparecido como projeção. É a projeção que nós temos até hoje. Você pode ver lá que tudo a gente projeta. Até a relação afetiva nasce da projeção. A primeira pessoa que você ama não é a pessoa que você ama, é a pessoa que você projeta. Aí você projeta, de determinado momento alguém encaixa naquela projeção, você fala, encontrei a mulher da minha vida, o homem da minha vida, por uma semana, 15 dias. Por quê? Porque é exatamente o conteúdo da projeção que naquele momento encontra alguém. É aí que começa a relação. Aí, como ensina lá Marie-Louise Bonfrant, se você não absorve essa projeção, aceitando a pessoa como ela é, nunca vai nascer relacionamento. Minha filha, não se fala sem microfone, porque aqui nós temos Brasília, nós temos a TV Ives. Gabriela, Goiânia. Só para você não esquecer de falar sobre a maçã. Você chegou na serpente, aí depois... Porque a maçã é o símbolo daquilo que é externo. Tá claro? Ou seja, deixou de alimentar de si mesmo, deixou de se alimentar das forças internas do sistema e passou a se alimentar do campo externo. Tanto é verdade que toda a nossa alimentação hoje, na fase que nós estamos, é externa. Você pode olhar que você liga para a opinião alheia. Você quer viver de imagem. Não importa muito o que você seja, importa muito o que você vende e o que as pessoas acreditam. Né? Você vive de aparência. Você quer as coisas externas como sinônimo de felicidade, dinheiro. E, se possível, muito. Não é assim? Mais de 80% a 90% do relacionamento inicia pela forma física. Isso é pesquisa, né? Não vamos trazer isso aqui. Ok? Maurício. Então, isso faz com que a gente, na projeção, ou seja, passou a se alimentar daquilo que é externo. Oi? Pergunta da TV Ibis. Pois não. André Luiz diz que o pensamento ainda é matéria. É matéria imponderável de acordo com a sua explicação? Ele vai evoluir ou desaparecer para dar lugar a algo que não podemos avaliar o que seja? Pergunta da Neuza. Sem dúvida. O pensamento, ele ainda é matéria, segundo André Luiz. Agora, se nós entendemos que a matéria pode ter um espectro, igualzinho tem um espectro da luz, nós temos a luz infravermelho, a luz visível e a ultravioleta, e se nós pensarmos que isso aí pode ser, tanto por magnetismo como qualquer outra força, da mesma maneira, então nós vamos começar a entender que a matéria também pode existir em diferentes estágios e de diferente tipo de vibração. Se tudo é vibração e a matéria nada mais é do que uma rede de vibração, e se nós entendemos que conforme a vibração nós vamos ter um tipo mais denso e menos denso de matéria, então nós podemos começar a entender que a matéria pode se apresentar de várias formas. E uma das formas é como matéria mental. Então, logicamente, que à medida que a gente evolui, o nosso pensamento vai modificando. Ok? E ele deve passar de uma fase vibratória para uma fase intrínseca de manifestação, que é aquele que nós já estudamos aqui nos cursos passados. Maurício James, Goiânia. Maurício, em relação àquela questão que você fala que o espírito é um só, você falou agora há pouco que todos, de alguma forma, somos um só. A gente pode afirmar que a diversidade da existência das personalidades, por exemplo, eu sou único com a minha digital, com a minha íris, com a minha tonalidade de voz, sou único no universo inteiro.
essa diversidade é prova de que todos fazemos parte de um só, cada um com a sua função. É assim, ó, quer ver? Coloca aqui a caneta, por favor. Levando em consideração também o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o amor é a troca da personalidade pela fusão dos seres. Isso, perfeito. Olha aqui. Vamos pegar aqui que é o contínuo. Aqui está um contínuo, né? Logicamente que não está, porque se for colocar microscópio aí, nós estamos cheios de pontos, né? Mas vamos supor que aqui está o contínuo. Tá claro? E que os seres existam assim, ó. Tá claro? Ó. Se a gente entender essa imagem aqui, talvez é possível a gente entender um pouquinho mais, né? Lógico que é uma metáfora. Aí, ó. É assim que os seres estão. Eles estão interligados. Agora, vamos supor que essa ligação aqui seja um arco-íris. Vários padrões. Infinitos padrões. E esses seres que nós estamos vendo aqui, todo mundo unido, eles sejam unidos assim como no arco-íris que está unido, dessa forma. Interligados, mas por faixas vibratórias. Então eu vibro vermelho. Todo mundo, encarnado e desencarnado no universo que vibrar vermelho, está em conjugação comigo. Eu vibro azul. Ok? Ou seja, esse contínuo, ele também é múltiplo. E nós nos alimentamos um dos outros. Como lá, já falei aqui várias vezes, André Luiz fala, Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, né? Ou seja, nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Entendido? Então, desse sentido aqui, nós temos uma ligação intrínseca, que é a ligação do sistema, que é o amor. E nós temos uma ligação extrínseca, que é a ligação vibracional, que é isso que eu desenhei aqui. Ou seja, nós sempre estamos interligados. Agora, ao mesmo tempo, como nós temos várias vidas, essa bolinha aqui, ó, na verdade é um conjunto de bolinhas de várias personalidades. É aquilo que eu falo, não existe passado reencarnatório, existe presente reencarnatório. Porque a cada momento nós expressamos tudo o que somos. Consciente ou inconscientemente. Ok, James? Eduardo, quer fazer pergunta? Eduardo Goiânia, eu queria perguntar para o senhor no que tange a questão da ponderabilidade e mensuração, imponderabilidade e mensuração do pensamento. Por exemplo, mas a questão é aquele livro Leadbeater de formas de pensamento, então aquilo não é uma mensuração propriamente. Não. Aquilo seria como o senhor pegou... Efeito do pensamento. O senhor pegou essa caneta luminosa, ela emitiu uma luz, isso. Na parede de projeção apareceu a luz, mas ninguém viu a caneta. Isso, perfeito. É exatamente assim, olha. Quando você estuda formas de pensamento, não só o Leadbeater, mas a Annie Besant também estudou, e muito André Luiz também fala muito sobre formas de pensamento, você está vendo o efeito do pensamento. Você não está vendo a partícula mental. Então, e nunca vai ser possível ver o efeito? Não, assim, segundo o princípio da incerteza, nunca. Mas, é igual você nunca vai ver um átomo. Mas o ser, por exemplo, numa esfera avançada do antissistema, ele nunca vai conseguir? Não, lógico que não. Ele vai perceber, ele vai sentir. A telepatia já é um exemplo de que a pessoa pensa, você pode captar o pensamento dela. Tá claro? Mas você vai captar, você vai fazer a mesma coisa que você liga um rádio, você está sintonizado numa onda, mas você não está vendo a onda de rádio. Então isso seria só alguém que está um ser que está no sistema, que está numa fase dessa para poder. Quando eu chegar lá eu te digo, Eduardo. Tá bom. Eu queria perguntar outra coisa. Por agora eu estou muito atrasado para entrar nessa aí. Eu queria perguntar outra coisa para o senhor. Uma vez eu conversando com um místico, ele fez uma afirmação que eu queria assim, ver a opinião do senhor, se o senhor comentasse. Ele disse que a serpente foi muito importante na criação porque ela que deu a liberdade para o ser humano. O que o senhor acha? Isso aqui não entende a queda. Aí fica tentando explicar o diabo da serpente. Aí inventa mil histórias da serpente. Mas ela teve ou não teve um papel importante? Ué, o papel importante é a dualidade e a queda, cara. Que papel importante? Foi dali que nasceu a queda. Então, a serpente teve uma importância. A serpente é você não entende isso, não? Sim, mas aí se não tivesse a queda, eu não ia me... não vem com onda, não. A queda é desobediência, rapaz.
Mas não é necessário para o ser se autoconstruir, entender o processo? Só quem caiu que fala essa besteira. É um consolo, né, pelo menos. Não, eu vou te dar um consolo aqui agora mesmo. Aqui tem um consolo para você. Próximo. A realidade fenomênica nos mostra universalmente que a criação é resultado de uma contínua e íntima atividade. Isso aí é outra coisa importantíssima, já falamos aqui mais uma vez. Nada está pronto, tudo está sendo criado a cada momento. Nada. Tudo é criado a cada momento. E olha que tem várias teorias científicas hoje falando sobre isso. Muito mais difícil que o balde. É duro você encarar elas. Porque tem uma base de estudo, ou seja, o universo está em constante formação. Nós já estudamos isso aqui no curso passado. Da criação nascer uma máquina perfeita, mas tudo precisava ficar em seu lugar. Deus é e silencia, e no entanto está sempre presente com a sua ação íntima, constante, benéfica. Ou seja, o que faz o nosso movimento? O que causa o nosso movimento? A presença divina em nós. Por isso que a gente não para de buscar nunca. Você pode se iludir fazendo falsas buscas, mas a busca é o patrimônio de todo ser na Terra. Todo ser no antissistema. Você vê que você está o tempo inteiro em busca, seja filosófica, seja religiosa, seja financeira, seja familiar, seja afetiva, seja o que for. E mesmo quando você para tudo, você fala assim, não, mas eu não busco, eu tenho a depressão danada. Está na busca da morte. Né? Mesmo que você não tenha nada, você está buscando a morte. Ah não, eu me queria morrer. Tá bom, buscando a morte. Mas está buscando. Nem que for um ossinho do Tchãozinho, mas você está buscando. Não podia ser eliminada a priori no sistema a possibilidade de revolta, justamente porque a vida do organismo não podia basear-se senão sobre uma livre aceitação. É aquilo que está na parábola. Né? Olha, você pode comer de qualquer árvore. Você imagina você chega na Transamazônica e fala assim, você pode comer de qualquer árvore, menos dessa daqui. Exatamente, por quê? E essa é a nossa tentação, não é assim? Tudo que é proibido não é o que a gente quer, porque isso é a psicologia do ser que caiu. Oi? Não estamos ouvindo a pergunta. Não? Olha aí se está ligado. Oi? Ligou? Ligou. Alexandre, Goiânia. Ouviu, filho? Sim, estamos ouvindo. Beleza. E por que isso também está intrínseco à questão humana, a desobediência? Porque se nós tivemos a queda se instalou na nossa alma como revolta. Por isso que aquela frase que falou o seguinte, se há governo, eu sou contra, é uma realidade da nossa alma. E por que tem essa fala, então, de que comerás todas menos essa? Porque ele está falando que dentro da ordem, você precisaria conhecer de tudo. Então, se você conhece de tudo, você estava avisado da questão do amor apenas a ti mesmo. Ou seja, a liberdade te dava o direito de conhecer que você poderia não se alimentar de si mesmo, que é o amor a si mesmo. Quando ele fala da árvore do bem e do mal, ele está falando do amor a si mesmo. Se o amor a si mesmo seu virar egoísmo, você toma cuidado, porque vai ficar a sua vontade em relação ao contrário à vontade divina. E aí você pode formar um universo só dessa vontade, foi o que aconteceu conosco. Então, quer dizer, o conhecimento foi dado a todos. Agora, a escolha foi cada um que fez a sua escolha individual. E o impulso de escolha, consequentemente, de queda, também foi individualizado conforme o impulso que você tomou. Daí que é individualizado no livre-arbítrio. Então, o verdadeiro livre-arbítrio é o livre-arbítrio de escolha do sistema. Todos os outros livre-arbítrios são secundários. Não podia ser eliminada... no sistema uma possibilidade de revolta justamente porque a vida do organismo não podia basear-se senão sobre uma livre aceitação. Ao princípio de amor era confiado de modo livre a tarefa de frear e disciplinar o impulso oposto, ser aparatista do egocentrismo individual, cujo predomínio foi a origem da revolta. Então originou no egocentrismo. Certo? Agora, passou a ter duas forças, egocentrismo e a força do amor no sentido de expansão. Do egocentrismo nasceu o amor a nós mesmos. Do amor a nós mesmos nasceu o orgulho. Os seres rebeldes enganam-se quando ao resultado de sua revolta.
mas sabiam que era uma revolta contra a ordem. Isso que eu acabei de dizer para você. Uma revolta contra a ordem, ou seja, tinha o conhecimento. Por isso que é culpado. Sobre erro e culpa foi de querer substituir a ordem chefiada por Deus por outra ordem chefiada ao invés pela criatura. E olha só que bacana, que eu já trouxe isso aqui, mas que todo mundo também pode ver, se tiver dificuldade por causa da câmera, está em Isaías. Nós já estudamos isso. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado para a terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre a altura das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. É exatamente a queda. Quer ver como é que fica fácil? Como caíste desde o sistema. Ó Lúcifer. Lúcifer é ser de luz, né? Portador de luz, porque a luz é o que Deus, lembra na Gênesis? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, ou seja, faça-se o Espírito, e o Espírito foi feito. Então é luz, sempre luz. Filho da alva, ou seja, filho da luz. Como foste cortado para a terra, ou seja, para o antissistema. Tu que debilitavas as nações, ou seja, você que tinha força sobre vários. Então você vê que nós vamos cair como falange. Certo? Vamos cair com um monte de espíritos. É como o Balde fala, se você quer saber quantos seres caíram, conta quantos átomos existem no universo. 10 à potência de 70. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, ou seja, eu subirei ao sistema, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima da ordem divina, que a estrela é luz. Exaltarei o meu trono, exaltarei o meu ser, o egocentrismo egoísta. E no monte da congregação, ou seja, no monte em que você entra em contato com Deus, que é o monte da congregação, é onde Moisés lá viu a sarça ardente, né? Me assentarei ao lado do norte. Esse lado do norte, para a gente compreender, a gente tem de estudar os 4 rios do paraíso. Tá bom? Ou seja, um dos lados do ser, um dos conteúdos do ser, que é a individualidade. São 4, né? Lembra que nós já estudamos aqui? Deus, unidade, totalidade e individualidade. Lembra? É os 4 rios do paraíso. Lembra que lá que tem Piton? Vocês não lêem Bíblia, né? Aí fiquei com essa cara de... é mesmo. Lado do norte, ou seja, o lado da individualidade. Subirei sobre as alturas das nuvens, ou seja, subirei acima daquilo que é visto, daquilo que é conhecido. E serei semelhante ao Altíssimo. Olha, semelhante, eu teria a mesma potência. Foi aí que foi o engano, como diz o Balde. Ou seja, o ser, Deus e o ser eram semelhantes, mas não eram idênticos. E o ser confundiu semelhança com identidade no sentido de potência. Não tinha a mesma potência. E, contudo, levado serás ao inferno. Ou seja, levado será a contração da consciência. Aos mais profundos do abismo, na queda. Por isso que fala lá na Gênesis, e Deus pairava sobre as águas. Certo? Pairava sobre as águas do abismo. Olha que interessante. E se você pegar a Kabbalah vai ter lá as sefirotes, ela vai lá ter Keter, Roquemar, Binar. Vem o risco e vem da Ate, que é exatamente o abismo da queda. Está na Kabbalah. Na Ate, conhecimento da queda. Conhecimento do avesso. Quando você voltar para o sistema, você vai ser PhD em antissistema. É lógico, está debaixo da linha. Você quando estuda Kabbalah, você não vê que tem uma linha? Abaixo. Isso. Mas aí quando abaixo, você vai ver da Ate, que é a inversão, que é a Kabbalah para a parte de lá, e você vai ver depois Binar, né? Você vai ver Tiferet, vai ter todas as outras sefirotes que ainda são de luz. Na hora que você tem lá Roquemar, na hora que você chegar Malkuth, aí você está no antissistema mais bravo que é o nosso. Isso é da Kabbalah. Vamos lá. Então, olha aqui, nós já mostramos esse quadro aqui, tá lembrado? Olha aqui, a expansão do amor leva à liberdade. A liberdade leva à felicidade. A contração do amor leva ao egocentrismo, que leva ao altruísmo quando dirigido pelo amor.
Quando dirigido pelo amor, mas somente a si mesmo, leva ao egoísmo. O egoísmo leva à queda. A queda leva à dor. Quanto maior o egoísmo, maior a queda, maior a dor. É aquilo que o Baldi fala tão bem, a sua voz, na grande síntese. A grande respiração do universo é dada pela respiração do átomo. É aquilo que eu falei aqui. Inspiração, expiração, expansão, contração. Então, o mesmo processo. A grande respiração do universo, que é essa daqui, é dada pela respiração do átomo. Ou seja, tudo interligado. E aquilo que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 487. De que mal os espíritos se afligem mais por nós? O físico ou moral? Do vosso egoísmo e dureza de coração. Daí deriva tudo. O egoísmo é o pai de todos os vícios. Certo? Próximo. Isso que é resumo. Aí nós mostramos diferentes amores que integram num amor único. O da unidade é o amor de imagem, o de identidade é o amor de Deus, o de semelhança é o amor da totalidade e o amor a nós mesmos é o da individualidade. Quando esse amor de nós mesmos perde o contato com a identidade e perde com a semelhança, vira egoísmo. Nunca nos esqueçamos que egoísmo também é um amor, mas amor apenas a nós mesmos. E é dele que a gente recomeça. Próximo. Então nós vimos que, como recomeço, nós vamos ter um processo evolutivo. E no mundo animal é função prevalentemente orgânica, o amor. No homem adquire função de ordem nervosa e psíquica. Se não tomar cuidado, pode gerar uma degradação neurótica e ter uma queda também no processo evolutivo. É aquilo que a gente vê que as paixões causam. Dilata seu campo de ação, sutiliza e se sensibiliza. Vai para o supra-amor espiritual e vai para o amor místico e divino. A evolução do amor. Próximo. Aí nós vimos que essa evolução, o Baldi dá uma passagem nela, do animal, vai para o selvagem, para o homem culto, o homem intelectual, o gênio, o santo e porta dentro. Voltamos ao paraíso. Tanto é verdade que quem vigia a porta do paraíso? Tá vendo? É por isso que eu gosto do Eduardo. Né, Eduardo? Eduardo sabe mesmo. Né? Querubim que vai estar com a espada flamejante, ou seja, a espada que vai aparecer lá no Apocalipse com Jesus, lá na língua. Quando João fala, veio um que era parecido ao Filho do Homem, que tinha uma espada, ao abrir a boca saiu uma espada. É exatamente a conquista da estrada da vida. E tinha calcanhar que luziam como latões, que significa aquele que não tem mais fragilidade, onde a serpente morde. A dualidade, ou seja, não tem mais dualidade. E passou pela porta e entrou no sistema. Por isso que Jesus diz tão bem, ó Senhor, receba-me na glória que eu tinha antes que mundo fosse. Troca a palavra mundo por antissistema. Receba na glória que eu tinha no sistema antes que antissistema existisse. E é por isso que Jesus fala tão claro, filho de Abraão, eu sou antes de Abraão. Ou seja, antes do antissistema. Tá? Próximo. Então nós vimos que a evolução leva a uma descentralização cinética. O que é descentralização cinética? Tudo está em movimento. No sistema é o movimento do amor. E tudo que existe no antissistema é o movimento relacionado com o amor na fase onde nós existimos. Então nós estamos numa descentralização cinética. Não existe possibilidade de segurança em nada. Falei isso aqui bem na aula passada. Desistem da segurança. Nada. Ok? Nem na verdade, porque a verdade está relativa. Ela vai estar mudando sempre. Entendido? Microfone, meu filho. Secretário é esse? Oh, Maurício. Liga aí, nego. Alexandre de Goiânia. Ouvindo bem. Maurício. Oi. Você falou que Lúcifer era o anjo de luz. Isso. Essa luz é a luz de Deus? A luz de Deus. Muito bem. Quem está na porta é o querubim lá esperando. Isso. Como que um anjo de luz, que é a luz de Deus, pôde sofrer a queda? Por quê? Qual é essa relação que ele tem? A liberdade, olha bem, você tem de entender anjo de luz não perfeito. Perfeito em relação a si, mas não em relação a Deus. A perfeição é a conquista no sistema.
Você nasce perfeito, porque você não pode nascer de uma substância que não seja divina. E a substância divina tem de ser perfeita. Então a substância é perfeita. O eu, ele tem de se tornar perfeito. Porque o eu não é Deus. O eu caminha para Deus. Então se tem áreas onde ele não conhece, tem áreas possíveis de erro. Muito bem. Com relação a áreas que a gente não conhece, para a gente não estar sofrendo a queda, o que a gente faz com o desconhecido? A gente ignora, sai fora, porque eu tenho uma mania de experimentar as coisas. Eu aprendo experimentando. Sem dúvida. Muitas das vezes eu me ferro com isso. Porque eu vou entrar num caminho que eu possa não haver volta, ou se haver, eu vou demorar muito a chegar Então isso só tem uma maneira. Se você sempre fizer a escolha do amor, que a escolha do amor é sempre uma escolha em direção à lei. Agora, se você não faz a escolha do amor, você entra naquilo que Emmanuel fala no livro Vida e Sexo. Que nós vamos trazer essa passagem aqui. Errando e tornando a errar para acertar com o maior proveito. Então, se você quer experimentar de tudo, lembra que você vai errar e tornar a errar. Para poder fazer com que você tenha mais proveito. Agora, se você não quiser esse caminho, aquilo que está no livro do Espírito que chama uma eternidade mais longa, eu até uso esse termo, como se eternidade fosse tempo, né? Mas o livro do Espírito usa. Então o que significa? Se você não quer esse caminho de tantas voltas, como André Luiz fala com Lise, lá no livro Nosso Lar, que fala o mundo é feito de vários seres que dão voltas, de várias voltas, de várias quedas, de vários ciclos. Então se você não quiser isso, só existe a opção, seguir o movimento do amor. E o movimento do amor, geralmente, é um movimento contrário aos nossos desejos. Hã? Luciana de Goiânia. Fala alto. Luciana. Fala, Luciana. Boa noite. Boa noite. Dá a impressão que tudo que... Tá baixo. Vou colocar o microfone mais próximo. Grita, filho, grita. Vou gritar. Bom, desde Adão e Eva, a gente comeu maçã, teve um erro, teve a queda. Não é isso? Isso. O universo ele é formado, dá a impressão que ele já estava formado. Ele tinha que não, o universo foi se formando. Então, na verdade, nós estudamos aí o Big Bang, que é o último grito da queda. Então, se eu não seguir o sentido certo da questão da minha vida, eu vou ter quedas. Não é isso? Sem dúvida. Como é que eu vou saber se eu estou indo para o caminho certo? Aquilo que Jesus ensinou para gente. Você vai lá e aplica aquilo que você quer nos outros. Se você concordar, faça. A medida é o outro. Então, se você está em dúvida da sua ação, pega o seu pior inimigo, a pessoa que você tem mais desafeto, aquela pessoa que você não aguenta. E coloca a ação nela. E julga. Ok? Então você separa os chatos da sua vida, que não precisa falar tem inimigo, né? É muito feio. Mas os chatos, você não tem afinidade. Aí você pega a ação que você quer fazer e coloca nele. Se você falar, safado, também você é. Tá claro? Quando você tiver dúvidas sobre as suas ações, pega a pessoa que você antipatiza, que você não gosta, e coloca a ação nela. E julga. Maurício, mas Deus é perfeito. Deus é amor. Isso. A impressão que ele está o tempo todo te punindo. Não, isso é sua mente, filhinha. Sua mente de revolta. Ele está o tempo todo te amando e perdoando e te dando nova oportunidade. E pondo quedas para você restaurar. Isso, nova oportunidade. Fala, se eu fiz errado de novo. Pois não, filho, vamos recomeçar. Se eu fui lá na terra, em vez de eu consertar, eu piorei, ainda suicidei. Não, eu te dou outra vida. Mas vai ter uma coisa. Tudo você vai ter de fazer. Essa é a diferença. Deus é misericórdia, Deus é bondade. É aquilo que André Luiz fala tão bem. Deus nos permite pagar a prestação aquilo que a gente adquire por atacado. Você vai colocando no banco de Deus, como o Balde estuda, você vai colocando dívida, e vem moratória, e vem perdão. E ele fala para você, ainda te dá a solução. Fala, ó, o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, o amor é capaz de cobrir, ou seja, transformar a multidão de pecados. Então se você foi lá e matou 400 pessoas, você não vai morrer 400 vezes como aquelas pessoas morreram. Você vai morrer uma vez, com um arquétipo daquilo que você provocou, e as outras 399 você vai recuperar pelo amor. Maurício, Simon de Goiânia, e ainda, acima disso tudo, você ainda tem recompensa. É. E a recompensa é enorme, né? Porque tudo que você vira a cabeça é bonito. Você já repararam nisso? Deus te coloca no inferno, porque você caiu nele. Mas tudo é bonito à sua volta. Você levanta o olho, tem um sol maravilhoso, tem um céu maravilhoso, tem uma natureza. Em qualquer lugar do mundo tem uma natureza maravilhosa.
A única coisa feia é quando você topa com o espelho. Ui, que horror! Meu Deus! Que coisa feia! Próximo aqui. Na hora que você topa com o espelho, oh, Jesus! Olha lá. Passa. Continuando os princípios. Com o homem. Aí vem a revolta, né? Nada que um bom cirurgião plástico não possa melhorar. Com o homem, a vida se lança no caminho novo da evolução psíquica e espiritual. O grande trabalho criador que é confiado a ele hoje é o desenvolvimento da consciência, em todos os sentidos, que é racional na pesquisa científica, inspirativo na arte, espiritual na fé e nas religiões. Então, hoje nós estamos a meio caminho. Olha o livro dos Espíritos lá. O homem está a meio caminho. Então, agora nós estamos no momento de abrir a nossa consciência. O que é que está acontecendo nesse momento? Qual é o movimento desse momento? O movimento desse momento é o seguinte: cada um é responsável por si. Olha que interessante, a vida entregou a sua vida na sua mão. Antigamente, quem dirigia a nossa vida era o meio social, era o padre, era o pastor, lembra? Era o padre, o pastor, que dá até o nome do filho. A família que falava com quem você ia casar, quem você não ia. Hoje, tudo está na nossa mão. É você que faz. E aí, consequentemente, você assume a responsabilidade de fazer, e nós estamos num momento de desenvolvimento da consciência. Entendeu porque tem tanto vício? O vício existe na hora que o homem não encontra a espiritualidade. Porque o impulso existente na camada humana todinha de mudança de consciência. Quando você não consegue, você joga no álcool, você joga na bebida, você joga no sexo. Porque de alguma forma você vai ter a mudança. Entendeu porque tem tanto viciado hoje? Porque você não fez a busca correta, você não consegue fazer a modificação correta. Então você busca na matéria. Entendido? Maurício James, Goiânia, isso explica de alguma forma, por exemplo, a gente tem uma luta aqui no nosso país em relação à questão do aborto. Né? O Estado está cada vez mais deixando a responsabilidade para cada indivíduo. Nesse sentido, por exemplo, dos bebês anencéfalos, né, que nascem sem cérebro ou têm doenças congênitas, né? Então, de alguma forma, isso também é evolução, Maurício? Sim, em certo sentido, sim. E o abuso disso é queda. Tá? Nem todos poderão compreender, pois ignoram o grande princípio do amor. Ignoram que a matéria é, em todas as suas formas, até nas menores, sustentada, guiada, organizada pelo Espírito. Então não existe a matéria como matéria, existe a matéria como campo vibracional dirigido pelo Espírito. Por isso que está o tempo todo sendo feito. A potência coesiva representada pelo amor, que mantém livremente unidos os espíritos no sistema, ainda sobrevive funcionando no átomo, mas em termos rigidamente determinísticos, como força de atração e gravitação. Ou seja, o amor do sistema, aqui embaixo na feição do átomo, é atração e gravitação. Assim, no nível gama, matéria, temos a gravitação. No nível beta, energia, temos o que denominamos simpatia. E no nível alfa, espírito, nós temos amor. É por isso que nós, por enquanto, só temos afeto, simpatia e paixão. Amor é a nossa busca. Então não adianta você acreditar que eu amo você. Esquece. Não ama. Então todo mundo que ouviu isso, eu amo você, é mentira. Eu já falei aqui várias vezes. Você pode falar assim, eu gosto de você. Eu tenho afeto por você. Eu tenho paixão por você. Está correto. Se falar, eu tenho amor, é mentira. Ok? Porque nós ainda estamos caminhando para ele. Tanto é verdade que é mentira que você fala assim, o amor não tem jeito. Amor é indestrutível. Você fala assim, eu amei, deixei de amar. É ruim, hein? Eu amei, deixei de amar. Claro? Hã? Estou a caminho de amar. Certo? Você pode falar assim, no fim dos milênios, eu te amarei. Aí fica bonito, fica romântico. Né? Fica uma coisa bacana, né? Ao final dos milênios, como lá dizia Jesus, ao final dos tempos, eu te amarei. Fica bonito. Né? Poético. Por enquanto eu só gosto de vocês. Se você não fizer o que eu quero, você tá lascado. Maurício. Eu vou me embora. Poderia te amar, mas seu pai é muito sistemático e eu sou antissistemático. Eu sou antissistemático, tenha dúvida. Tudo bem? Vamos tomar um cafezinho. Pessoal da TVI, para tomar um cafezinho. Quem tiver uma pergunta, deixa aí para o segundo horário. Então mesmo.
Vai, pessoal da TV Ibis aí que mandou pergunta. Manda. Só um minuto. Pergunta da TV Ibis, do Adail. Maurício, Oi. por que a dificuldade do homem se libertar das sensações eróticas ao ponto de banalizar a relação sexual e principalmente das viciações doentias que mutilam sua existência? Então vamos lá. Coloca aqui. Nós vamos abordar muito esse assunto, viu, Adair? Mas é importante a gente entender que nós chegamos agora numa fase psíquica e nervosa. E que nós vemos de uma evolução toda baseada na evolução animal. Essa é a evolução nossa. Então, para você ter ideia, entre os animais e a gente deve ter em torno de 290 milhões de anos. Então você desenvolveu os impulsos sexuais a partir dos animais. Ok? Isso eu estou falando dos animais superiores. Se a gente for colocar mais tempo. Então, quando você chega aqui, na fase hominal, você tem uma série de impulsos prontos para se transformar em forma psíquica e em forma nervosa. Então, na verdade, você pode olhar. No momento que você tem uma relação sexual que tem algum grau de afetividade ou de carinho, psicamente você acalma. Então, assim até se fala, essa daí tá precisando de um bom homem, bom marido. Não é assim que se fala? E você vê que tá precisando beijar na cama, ir pra cama, namorar. Não é assim que a gente fala? Não é mal amada. Por quê? Porque, na verdade, a gente já sabe que essas forças influenciam o psiquismo. Como influencia o psiquismo? Na hora que esses impulsos afloram na consciência, você tem de pegar e direcionar. Mas você também pode sofrer aquilo que o Bode mostrou pra gente lá, uma degradação neurótica. Então você pega esses impulsos e vai explorá-los. A exploração desses impulsos é que vai dar os grandes desvios sexuais. Entendendo por desvio aqui não a bissexualidade, a homossexualidade, a heterossexualidade, mas o abuso do sexo em qualquer dessas facetas da nossa alma. Ok? Então ela vai. Aí você vai acumulando. Mas quando você faz isso, você vai acumulando inibições. Por isso que tem tantos torturados do campo sexual no mundo. Por isso que existem tantas pessoas vivendo na solidão. É a correção do processo do abuso passado. É aquilo que eu sempre falo. Onde está a tua dor é onde esteve o teu abuso. Ok? Mais algum? Sim, temos mais duas. Mande. Pergunta do Jonathan Melo, de Belo Horizonte. Amar é entregar a nossa alma sem desejar nada em troca, simplesmente servindo a Deus? Os santos é. Pra gente, não. Os santos é exatamente isso aí. Você pode olhar aqui no filme lá, São Francisco de Assis, tem uma cena que mostra isso. Ele fala assim, eu quero ser amado, eu quero amar. Então, para os santos, como ele já destruiu esse movimento dele é real, esse movimento é assim. Mas nós não. Nós temos que ter trocas. Nós não sabemos ainda viver sem trocas. Está claro? Não sabemos viver sem troca. Então, consequentemente, nós sempre esperamos algo de alguém. O amor nosso nunca é de graça. Eu falo assim, todo amor nosso paga pedágio. É claro? Mas é o estágio que nós estamos. Nesse processo de pagar pedágio, é que nós vamos pouco a pouco nos desprendendo. Por isso que a doutrina espírita é tão bacana quando ela ensina que fora da caridade não há salvação. Porque na hora que você começa a agir em prol do próximo, mesmo que seja por vaidade, mesmo que seja o que for, você começa a dar sem esperar a resposta, porque a pessoa não vai poder te devolver. Então, muitas vezes a resposta que você espera é só o agradecimento, a resposta que você espera é só a vaidade de falar que como você é generosa, mas já é uma coisa, bacana, já deu. Exatamente. Mas quando ele fala assim, dando se recebe, não significa você dar a alguém e receber alguém. Porque na hora que você dá, você recebe a graça que já está em ti. Você desperta ela. O verdadeiro ensinamento é esse. Certo? Outro.
Pergunta do André. Maurício, percebo que o negar a Deus ainda é presente e atuante dentro de nós. Sempre que o divino se manifesta, a negação também atua, tentando fechar toda a mente e deixando o ser meio que abandonado. Como agir no caso? Ficar abandonado, meu filho. Não tem outra saída. Olha, nós já estudamos aqui que existem duas forças no universo, né? Lembra? Já desenhei isso aqui tantas vezes. Construção e destrutivo. Se existem duas forças, toda crença em Deus, existe negação de Deus. Não tem como. Tá claro? Não tem como. É o grande processo que desde Aristóteles, no campo da lógica, se tenta discutir. Ou seja, toda proposição, todo axioma tem um conceito de falsidade. Né? É aquilo que tem um exemplo muito clássico, né? O Wittgenstein fala muito nele, que é assim, eu sou um mentiroso. Então se eu falo eu sou um mentiroso, e eu realmente sou um mentiroso, eu estou dizendo a verdade. Não estou dizendo a mentira. E se eu não for mentiroso, eu estou dizendo a mentira. Ou seja, a proposição não tem como você definir se ela é verdadeira ou se ela é falsa, porque dentro dela está tanto o verdadeiro como a falsidade. Então, em todo o processo de crença em Deus, você vai ter a descrença e a crença. Por que isso vai existir? Porque são as forças duais do universo. Agora, só que bacana, o Baldo tem uma frase seguinte: todo mundo que faz oposição ao seu pensamento te auxilia, porque ele corta os excessos. Olha que bacana. Tá claro? O que acontece? Como a noção de Deus vai se modificando à medida que o espírito evolui, então a não noção de Deus vai corrigindo os excessos das noções antropomórficas que a gente tem. Tá claro? Ou seja, à medida que você vai evoluindo, a visão de Deus vai surgindo de uma maneira cada vez mais ampla e a negação de Deus vai cortando os excessos. Certo? Vai cortando como se fosse uma navalha. Na ciência aplica muito esse conceito. Então, você vai cortando os excessos. Por isso que nós vamos de crença em descrença. E de crença em descrença nós vamos mudando de estágio. O importante é você sempre manter a fé. E olha que eu não falei crença, eu falei fé. Por quê? Porque independente do estágio em que você esteja, a fé te leva a uma abertura de consciência. Próxima. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas? Pessoal de Brasília, alguma pergunta? Muito bem. Vamos lá. Vamos acabar um pouquinho nessa aula aqui. Então, já vimos um pouco esse slide, mas vamos ver de novo. A tarefa da evolução é justamente executar a reorganização do caos. Então, do caos ao cosmos. Dessa forma, o princípio da individuação muda no sentido em que mudam as dimensões da unidade elementar, o eu. Isso significa que cada um dos momentos componentes tende a fundir-se no todo, organizando-se em grupos cada vez maiores, mas não como um simples estéril soma de unidades. Nesse caso, não temos 2 mais 2 igual a 4, mas sim 24 igual a 16. Olha só que bacana. Hoje em dia, tem uma teoria, parte da matemática, na ciência. Lá na frente, se vocês quiserem, eu dou uma aula sobre, um curso sobre isso. Que é a teoria dos sistemas. E os sistemas complexos. Hoje está se estudando muitas coisas no mundo como sistemas complexos. Esses sistemas, tudo em nossa volta, está altamente complexo. Vou dar um exemplo simples. Lembra do Fusca? A gente tinha um Fusca. O que acontecia com o Fusca, a gente arrumava, lembra? Né? Você pegava um pedaço de ferro ali, você mesmo que tivesse um problema, você arrumava. Hoje você não arruma o seu carro de jeito nenhum, você não arruma nenhum som do seu carro. Tá claro por quê? Porque ele foi ampliando a complexidade. E tudo hoje na nossa vida, ele está altamente complexo. Por exemplo, um dos problemas que se discute mais hoje é a questão, por exemplo, da internet. Ela se tornou complexa demais. E quando ela se torna complexa demais, ela pode gerar o caos. É o que a gente está começando a ver. Você imaginou se
durante uma semana a internet mundial para de funcionar? Então hoje ninguém sabe o que fazer com isso. E nós estamos vendo o que ela pode ser feita também. Está vendo aí a questão da espionagem? Ou seja, e agora? Como é que a gente vai consertar isso? Porque ela se tornou complexa demais. Então, num sistema complexo, ele é maior do que a soma das suas partes. Ok? Essa é a definição. Então você pode pegar parte por parte que formam um sistema. Por exemplo, vamos pegar os computadores que formam o sistema da internet. A internet em si é muito maior do que ela. Vamos pegar os programas, software, hardware. Ela é muito maior do que ela. Ou seja, num sistema complexo, a soma das partes nunca é igual ao próprio sistema. Então, tudo na vida é sistema complexo. Por isso que hoje começa a discutir que a maneira pela qual a gente até hoje tem investigado a natureza, que é a divisão das partes, na verdade, na hora que você divide, você acaba com o sistema complexo. Então, por exemplo, na hora que eu vou estudar a vida, eu tenho de matar para dissecar. Na hora que eu mato, eu perdi aquilo que eu mais estava procurando na vida. Então eu vou ver não a vida, mas sim partes anatômicas de um processo que antes tinha vida. Entendeu como é que é o processo? Então, se a soma... Então, na hora que a gente começa a se unir, não é só que o benefício que nós vamos receber, não é só o benefício que há pouco ele falava lá, de dano que se recebe. Ou seja, o receber é muito maior do que o doar. Por isso que Jesus foi tão claro quando ele falava assim, ó, se você der, vai dar 30, 60, 100. Você pode olhar que Jesus sempre cita como se fosse multiplicação. 10, 100. Sempre uma progressão geométrica. Certo? Essa progressão geométrica é a característica do sistema. Então, quanto mais a gente se unir, mais força nós teremos. Que não teremos só a força um do outro, mas a força própria do organismo formado. Onde aquilo que é doado é bem superior do que a soma das partes. É aquilo que a gente quis representar aqui, ó. Esse sistema aqui representado não significa tão somente os pontos que estão aqui. Ele representa muito mais do que esses pontos. Mesma coisa se a gente pegar o nosso organismo. Se a gente dissecar o nosso corpo, ele é muito mais do que todos os órgãos dele presentes. Ok? Isso é uma definição de sistema complexo. E isso no sentido de alcançarmos mais do que somente uma quantidade maior, uma qualidade superior de valor maior. Ou seja, não é só de quantidade, é de valoração. A própria física nos ensina que o valor dos fenômenos e do espaço muda em relação às suas dimensões. O que vale para uma não vale para outra. Entendeu agora a verdade? Por que a crença e a descrença sentam junto? Por causa da questão da queda? Ou seja, muita concepção que você tem, ela é útil nessa dimensão de consciência que você está, mas não é verdade para a dimensão superior. Né? Lembra uma vez que eu trouxe aqui um pensamento muito bacana que fala assim, o pensamento maior da vida não é aprender, é desaprender. Você pode olhar que o maior problema que a gente tem é desaprender. Você tem uma certa concepção de vida que se abandonar ela, você luta com unhas e dentes. E muitas vezes é uma condição de vida superada. Você devia simplesmente largar ela. Né? Eu costumo dizer que é igual foguete. Já viu esses foguetes quando sobem? Eles não vão deixando pedaço pelo caminho? E é exatamente por deixar pedaço no caminho que ele sobe. Então aquilo foi útil até levar ele fora da camada da atmosfera. Depois disso, larga. Então vai abandonando. Tanto é verdade que quando chega aqui é um módulo. Não é? Na hora que desce, é um módulozinho. Isso é bacana para a gente entender. Então tem determinados conceitos, determinadas visões de mundo que isso nos é útil até um determinado momento. Depois entra um novo ponto de compreensão. Entendido? Ao unificar-se em grupos, os elementos componentes adquirem uma posição diferente que representa em relação à sua soma um valor muito superior representado pelo estado orgânico. Então o estado orgânico nada mais é do que os sistemas complexos que hoje se estuda tanto e se fala tanto. Ok? Então, no caso nosso do IBS, ele é muito maior do que a soma das nossas partes. Entendido? Maurício. Oi. Pergunta. Manda base. Pergunta da TV IBS, do Adail. Maurício, o dualismo em que vivemos
como construtores e destruidores, como luz e trevas. Somente a fé pode nos abrir a consciência. Adail de Matão, São Paulo. Só a fé. Certo? Só a fé. A caridade é o caminho. A fé é a abertura. Por isso que Jesus fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a essa montanha, sai daqui e vai para ali. E não é só montanha moral como a gente interpreta, porque a matéria é regida pela mente. Então, consequentemente, a gente tem que entender que a fé é esse elemento. A caridade é o caminho. E é o caminho que faz o estado orgânico. Agora, a fé é que nos leva ao conhecimento da verdade. E a fé que abre a intuição. É por isso que é tão bacana aquela passagem do centurião, né? Ô Senhor, ajuda a minha pouca fé. Né? Ter a compreensão, inclusive, da descrença. Vamos lá? Acabou aí, filho? Ok. Aí tá aqui aquela passagem que o James até falou, citou o livro dos Espíritos pra gente, né? Qual é a pergunta? 180 aí? O 188 ou 188 lá. Então, olha só que bacana. Emmanuel fala isso aqui, né? Lembra quando eu falei do Sol, que o Sol nos movimenta todos? Vamos terminar isso com essa passagem aqui. Reza as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do universo em cujas mãos se conserva as rédeas diretoras da vida em todas as coletividades planetárias. Trono do Cristo, o Sol controla e alimenta o nosso pequeno planeta a 150 milhões de quilômetros de distância, que a sua luz percorre em cerca de 8 minutos e meio. Para manter sua família planetária, ele gera aproximadamente 83 mil cavalos vapor, isto é, mais de 61 milhões de watts de energia em cada metro quadrado de sua superfície, que envia o espaço ao seu redor, ao mesmo tempo que converte por volta de 616 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo. E das 3 milhões e 600 milhões por metro quadrado, 3 bilhões e 600 milhões por metro quadrado que o Sol fornece, que são absorvidas pelas águas de nosso oceano, rios e lagos, as calorias que se transformam nas nuvens que precipitam a chuva. Então, olha aqui que o sistema solar faz. Guarda esses números aí. E hoje em dia tem pesquisas muito maiores sobre isso aqui. Um dia eu trago. E quando o irmão Mauro escreveu isso aí, nós estávamos numa época que várias coisas dessa aqui ainda não tinham sido descobertas direito. Agora presta atenção nisso aqui. Próximo. Eu falei que eu ia encerro nessa. Também de irmão Mauro. Tudo isso é, porém, palidíssima imagem do grande sistema anímico de que nosso espírito faz parte, o grande sistema cujo sol é o Cristo Jesus. Então lembra que nós falamos aqui de sistema complexo? Então nós fazemos parte do sistema divino. Desse sistema divino, nós fazemos parte do sistema crístico. Ele é responsável pela nossa evolução. Por isso que ele fala, não vos deixarei órfão. Permanecerei com vós até o final dos tempos. Amai um aos outros como eu te amei. Olha só, ele já está saindo do amor do egoísmo para o amor, amai como eu te amei. Tá claro? E está bem claro lá, João, tudo que foi feito por ele. Nada que foi feito sem ele. Então você vê que ele é aquele que controla todo o nosso sistema. Então, animicamente, nós nos alimentamos do Cristo. Cristo não é só um filósofo, não é só um pensador. Cristo é aquilo que dá movimento à nossa alma. Por isso que ele falou, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Ok? Porque nós fazemos parte desse sistema anímico. Daqui a pouco nós vimos como é que o Sol funciona. Então põe aquilo agora dentro do sistema anímico para a gente ver como é que ele funciona. Ou seja, todo o nosso movimento é dado por Cristo. E ele fala, vós pertenceis, eu tenho outro redil, mas vós pertenceis ao redil. E olha só o que ele fala, nos conhece individualmente. Ele deixa bem claro lá, eu sou o bom pastor, conheço todas as minhas ovelhas e as chamo pelo nome. Olha que bacana. Então Jesus sabe que o Maurício é aquele gordinho careca safado que dá aula toda quinta-feira. Por um monte de conversador que age, seja paciência. Jesus sabe disso. O grande sistema cujo sol é Cristo Jesus, de cujo amor, de cuja força vivemos. No infinito império universal, cuja alma é Deus, o Pai eterno. Consolemos-nos de não ser neste sistema, por isso que eu te falei aqui, ó. Você falou, atrasado.
Consolemos-nos de não ser, nesse sistema, Eduardo, presta atenção aqui, os menos envolvidos. Ó, tem irmãozinho mais atrasado que a gente. Pois mesmo em termos estritamente físicos, a relação é a mesma entre um átomo e um corpo humano, e entre esse último e o Sol. Já que, segundo cálculos razoáveis, o corpo humano é constituído por cerca de 10 nonilhões de átomos, o mesmo número de homens que se imagina seria preciso para povoar, se isso fosse possível, o espaço interno do Sol. Foi por essa razão que disse certa vez ilustre cientista que nos domínios do universo está o homem, entre o átomo e as estrelas. Certo? Então o sistema anímico que nos sustenta, aquele sistema complexo do qual nós fazemos parte, é o Cristo. Por isso que aquela frase do Jorginho é tão bacana. Não adianta, meu filho, Jesus cismou com você. Cismou, vai te buscar onde você for. Ele cismou contigo. Que bom, né? Nélia, vem cá fazer a nossa prova final. Pessoal, da TV Ibis, tchauzinho. Semana que vem nós terminamos esse tema, hein? Semana que vem nós vamos fazer um intensivão aqui. Vocês vêm calados, botam um zíper na boca. Pessoal da TV não desgruda da TV. Pessoal de Goiânia, de Brasília também vem animado, porque nós vamos lá. Então nós vamos fazer um intensivão aqui para terminar esse nosso primeiro módulo na semana que vem. Então semana que vem vai ser um intensivão. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai procurar o sistema. Então vamos fechar os nossos olhos, encher o nosso coração de gratidão, de alegria. Querido Mestre Jesus, somos gratos por esses instantes, Senhor, onde nos alegramos, onde nos reunimos em Teu nome e onde refletimos, Senhor, sobre as nossas ações, as nossas possibilidades, as possibilidades que o Teu amor nos concedeu, Senhor. E assim encerramos as nossas atividades desta noite na Tua divina paz. Assim, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org